Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Passo a palavra à coordenação do plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida e aprovada a Resolução Administrativa número 1 de 2025, que trata da averbação de consignações em folhas de pagamento no âmbito do TCE-AL. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se à ordem do dia. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 6967-2024 e TC 8349-2023, ambos que tratam de prestação de contas de governo municipal, aprovados pareceres prévios. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8387-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 14215-2023, representação, aprovado acórdão. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5281-2008, recurso de apelação em face de parecer prévio, aprovado acórdão. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 11563-2024, representação, adiado para a próxima sessão. TC 8394-2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra na hora das explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente informou o adiamento da pauta da conselheira Rosa Albuquerque. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, em votação a ata, conselheira Maria Cleide, como vota? De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo? De acordo. Conselheira Renata? De acordo. Aprovada. Até hoje, né? Tá bem. Tá. Obrigado. Teríamos alguma proposta de normativo para leitura? Não, né? Então, vou franquear a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, eu passo a palavra à conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, membro do Ministério Público que atua nesta corte, eu tenho a relatar, presidente, hoje apenas um processo da nossa pauta, que é o processo TC de número 6777 de 2024. Esse processo ele trata da prestação de contas de governo do município de Limoeiro de Anadia, exercício financeiro de 2023, sob a gestão do senhor James Marlan Ferreira Barbosa. Os autos foram inicialmente submetidos à análise da diretoria técnica, a ADEFAFON, que elaborou o relatório de número 246 de 2024, identificando alguns apontamentos, chamando o gestor a manifestar-se, além de realizar sugestões e determinações quanto a achados específicos. Após a manifestação do gestor, a DEFAFON elaborou um relatório conclusivo de número 31/2025, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalvas. Na sequência, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que elaborou parecer de número 3500/2025, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalvas frente a alguns apontamentos. Esse é o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, o parecer exarado nos autos, o parecer 3.500/2025, seguindo o entendimento da unidade técnica, que no relatório Realtec 31/2025, apontou
impropriedades, né, algumas impropriedades durante a execução orçamentária do exercício 2025, mas que entendeu que dos apontamentos, todos eles mereciam apenas a ressalva com recomendações de correção para os exercícios subsequentes. Seguindo o pronunciamento da unidade técnica, na forma do parecer, a manifestação ministerial foi no sentido da aprovação com ressalvas e com expedição de recomendações para a prestação de contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Anadia do exercício 2023. Com a palavra a relatora. Passo a análise, presidente. De início, observamos que o município apresentou o parecer do controle interno. Embora o relatório aborde a grande maioria das áreas e ações indicadas com padrões mínimos pelo TCE-AL, seu conteúdo é bastante sucinto. Portanto, recomendamos que nas futuras prestações de contas o relatório seja enviado e que seja elaborado em conformidade, cumprindo integralmente os requisitos mínimos estabelecidos no referido normativo. Quanto aos instrumentos de planejamento e de programação, verificamos que o PPA, a RDO e a LOA foram encaminhados regularmente. No tocante à LOA, identificamos que o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de aproximadamente 168 milhões. Na análise orçamentária, ao tempo que identificamos que houve déficit de arrecadação, também identificamos que houve uma economia na execução de despesa. Além disso, ao confrontar receitas e despesas, identificamos um resultado orçamentário deficitário. Vale ressaltar que parte da análise orçamentária foi prejudicada em razão de inconsistências de valores identificados nos demonstrativos que compõem a prestação de contas. Houve divergência nos valores informados da receita arrecadada, presente no balanço orçamentário, em relação aos valores informados de tal receita no anexo 10 da prestação de contas e no relatório resumido da execução orçamentária. Ainda que tal diferença não altere a conclusão geral que houve um déficit de arrecadação, na comparação entre a receita atualizada e a efetivamente arrecadada, bem como um resultado orçamentário deficitário, ao confrontar receitas e despesas, a divergência compromete a precisão dos cálculos. Analisando os créditos suplementares, identificamos que a abertura total foi no montante de aproximadamente 86 milhões de reais, isto é, 51,29% da dotação inicial fixada. A origem dos recursos foram apresentadas quando abertos por excesso de arrecadação ou superávit financeiro. E houve cumprimento no limite estabelecido na LOA em relação à abertura de créditos por anulação de dotação. Por fim, quanto aos créditos suplementares, embora o ente tenha respeitado o limite autorizado, a magnitude da abertura efetivada evidencia um planejamento orçamentário precário e excessiva flexibilidade conferida ao chefe do Poder Executivo. Desta forma, recomenda-se a adoção de limite mais restritivo para a abertura de créditos suplementares. A nosso ver, esse limite não deveria ultrapassar 30% da dotação inicial fixada. Passando à análise financeira, o resultado da execução financeira foi negativa. O resultado financeiro apurado, subtraído ao saldo financeiro do exercício anterior existente, gerou um montante de aproximadamente 13 milhões, a ser transferido para o exercício seguinte. Na análise patrimonial, verificamos uma situação patrimonial positiva. Vale destacar que os montantes presentes na conta caixa e equivalentes de caixa, nos balanços financeiro e patrimonial e no quadro demonstrativo de saldos bancários são compatíveis. Apesar das demonstrações citadas apresentarem valores compatíveis, verificou-se que a conciliação entre os extratos bancários disponibilizados e o supracitado quadro demonstrativo dos saldos bancários revelou uma divergência em aproximadamente 731 mil,
em razão da ausência de alguns extratos bancários. Essa divergência, ela representa uma fragilidade no controle documental. Em relação à análise da demonstração das variações patrimoniais, identificamos um resultado patrimonial negativo. Em relação aos limites constitucionais, na educação, em nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei. Ele também cumpriu o estabelecido em relação ao percentual mínimo do Fundeb. O ente cumpriu os percentuais exigidos por lei em relação ao VAT. Quanto ao VAT, cumpre destacar que o município de Limoeiro de Anadia encontra-se contemplado na portaria do MEC/ME de número 6, de 28 de dezembro de 2023, a qual fixa como percentual mínimo de aplicação em educação infantil o índice de 42,53%, em substituição à regra geral de 50%. Na saúde, também identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei. Em relação ao repasse do 12º para a respectiva Câmara Municipal, o ente cumpriu o estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 29A, inciso 1, 2 e 3, do parágrafo 2º. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o percentual legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente cumpriu o limite estabelecido em lei para o Legislativo, mas descumpriu em 1,87% estabelecido em lei para os gastos com pessoal executivo, isto é, atingiu o percentual de 55,87%. Apesar do descumprimento do limite máximo por parte do Executivo, o município encontra-se enquadrado no regime extraordinário de retorno de despesa com pessoal, conforme previsto na Lei Complementar de número 178 de 2021. Nesse regime, o ente deve observar uma trajetória de readequação progressiva, reduzindo anualmente até 2032. O excesso apurado ainda em 2021, que é um percentual de 5,70%, para o exercício de 2023. E o limite aplicável seria de 59,13% e o município registrou 55,87%, o que representa uma redução de 3,83% do excesso, ou seja, dentro do exigido para o exercício. Enquanto perdurar a superação do limite de 54%, o ente permanece sujeito às vedações do artigo 22 da LRF, até que retorne ao limite prudencial. Quanto às metas e prioridades para a administração pública, identificamos que o município não alcançou o cumprimento das metas fiscais do exercício de 2023 estabelecidas. Então, sendo assim, senhores conselheiros, considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos e gerência do patrimônio público, para que, além das recomendações já mencionadas, observe algumas necessidades, primeiro, de aprimorar o processo de previsão da receita, observando rigorosamente o disposto no artigo 12 da LRF, a fim de aumentar a aderência entre previsão e efetiva realização. Também assegurar que toda abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação esteja devidamente amparada, com a devida indicação das fontes no ato de sua abertura. Atentar-se aos conceitos de remanejamento, transposição e transparência, estabelecer limites percentuais razoáveis para a utilização destes. Aprimorar o relatório da unidade de controle interno. Atentar-se às informações fornecidas e apresentar consistências entre os demonstrativos contábeis. Utilizar sempre que for possível as notas explicativas nos demonstrativos contábeis e fiscais. Promover a efetiva arrecadação dos tributos de competência municipal, visando reduzir a dependência de transferências correntes da União e do Estado.
adotar providências para que os recursos vinculados à saúde sejam, de fato, executados pelo Fundo Municipal de Saúde. E, por último, observar rigorosamente os prazos de envio dos demonstrativos ao CIOP e CIOPs. Então, passo ao voto, presidente, da análise relevada a efeito nos presentes autos para fins de emissão de parecer prévio. Este gabinete, corroborando parcialmente com os entendimentos das análises da Diretoria Técnica do Ministério Público de Contas e recomendando a atual gestão, ou a gestão sucessora, para que não cometa as irregularidades verificadas. Desta forma, considerando o cumprimento dos limites constitucionais e legais, à exceção do limite de despesa com pessoal do Poder Executivo, cujo percentual superou o teto estabelecido pela LRF, todavia, vista que o município se encontra formalmente enquadrado no regime extraordinário de retorno de despesa com pessoal, como falei anteriormente, instituído pela Lei Complementar número 178 de 2021, e que o exercício de 2023 observou a meta anual de redução do excesso originalmente apurado. Baseando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que os demais apontamentos feitos não possuem o condão de levar à rejeição das presentes contas. Apresento voto no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, com fundamento nas razões expostas, decida emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor James Marlan Ferreira, gestor do município de Limoeiro de Anadia, do exercício financeiro de 2023, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela aprovação com as ressalvas apresentadas neste relatório. Remeter cópia deste voto juntamente ao parecer prévio ao gestor do município, recomendar que futuramente não se cometam as irregularidades apontadas neste voto, sob pena de rejeição das contas, especialmente se reiterar falhas que já foram objeto de advertência em exercícios anteriores, solicitar à Câmara Municipal que remeta a este egrégio tribunal o resultado do julgamento das contas ora apresentadas, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e retornar o processo ao meu gabinete para outras medidas que sejam necessárias. É assim como eu voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Coloco o processo em discussão. Não. De praxe, talvez o momento correto seria mesmo na colheita dos votos, mas como houve a solicitação uma certa vez pelo presidente da Corte, pedindo que eu fizesse isso quando me manifestasse a respeito. E assim, nesse processo relatado pela conselheira Cleide, pedindo licença para divergir em alguns pontos, eu entenderia que o parecer prévio a ser emitido pela Corte, sugerindo manifestação, na verdade, quando do julgamento do ator competente, que fosse feito pela reprovação, rejeição das coisas, com relação aos seguintes pontos. O primeiro deles, parece-nos que pode até ser considerado um valor baixo, mas de fato não há comprovação, ainda resta comprovação de valores a ser feito quando do envio da prestação de contas, uma vez que os status bancários estão em previsão na normativa do tribunal para serem apresentados, e o que permite que a informação contábil, segundo os padrões aí de convergência do CFC e também além inseridos na MICASP, possa ser verificado. Não havendo essa possibilidade, fica aquele registro feito em cima de documentação ou de dados contábeis não comprovados, e isso vai afetar
diretamente a veracidade daquela informação que é contabilizada. Na mesma toada, também, as ausências de notas explicativas junto aos demonstrativos contábeis, que elas são obrigatórias, segundo o próprio CFC, também o MCASP, e também a fiscalização constitucional que o Tribunal de Contas é obrigado a fazer. Principalmente a contábil, porque todo o restante decorre do registro contábil. Todo o restante. E por isso, inclusive, a LRF enfatiza muito isso. E principalmente quando as contas são apresentadas de modo consolidado, como são essas prestações de contas, que são prestações de contas consolidadas. Também, Excelência, eu entenderia que as despesas de pessoal do ano de 2023, no primeiro semestre, ultrapassaram a 60%. No segundo, 55,16%. Então, fica evidente que não houve, ou se houve a tentativa, não foi frutífera em reduzir no percentual legal. Também as metas nominal e primária, elas não foram cumpridas. Da mesma forma, o percentual de dívida. Com relação a despesas com educação, de fato, há aquela contabilização que sempre divido, apesar de estar na rubrica genérica de gastos com a administração da Secretaria da Educação, Esporte, Cultura, quando for o caso, de fato não se sabe o que é que está contabilizado ali dentro, que se possa ser levado efetivamente, possa computar para inclusão na aplicação na educação. E também com relação à transparência, que é um dos pilares, né, sobre qual se ergue a responsabilidade fiscal, a gestão responsável, também o município falha quando a não manter minimamente o seu portal com as informações exigidas. Da mesma forma também que foi verificado que não se realizou nenhum tipo de audiência, nem pré, nem para justificar o cumprimento da gestão. Então, assim, por esses fatos, eu entendo que o parecer prévio deveria ser emitido pela rejeição, reprovação. Claro, isso se Vossas Excelências entenderem em não converter ou reabrir o procedimento para verificação de gastos com a saúde, que conforme foi visto aqui, com as informações que estão na prestação de contas, na verdade, houve o cumprimento de apenas 7% ao invés daquele percentual mínimo condicional exigido. E em função disso, a reabertura é para que seja proporcionado, né, o contraditório ao gestor que não foi. E dessa forma, não entendendo que não seria importante verificar o cumprimento ou não do limite condicional em saúde, ficaria aí as minhas razões para a emissão do parecer prévio pela rejeição das contas do gestor do exercício de 2023 do município de Limoeiro de Anadia. Como vosso, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Conselheira Renata, como vota? Acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanho a relatora. Aprovado. Presidente, desta forma, encerro a pauta do dia de hoje. Obrigada. Passa a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar. Eu tenho processo
71, 87, que trago para a relatoria. São as contas de governo do gestor do município de Major Isidoro, referente ao exercício de 2023. Aqui eu apenas quero deixar consignado, porque sou vencido, a questão da tramitação processual pelo não atendimento do entendimento lá da ADI 6655, inclusive tendo o responsável atuado ativamente nessa fiscalização do Tribunal de Contas. No mais, Excelência, a diretoria, no relatório 61 de 2025, elaborado pelo agente de controle externo, sugerira o contraditório ao gestor para que se manifestasse, encaminhando aí a documentação comprobatória do que provavelmente não tenha feito em sua inteireza, assim como as que dessem suporte às suas alegações, nos seguintes achados: no encaminhamento dos anexos do PPA, no encaminhamento dos anexos da LDO, impossibilitando a análise das metas fiscais, inconsistência no valor da previsão da receita apresentada no balanço orçamentário que integra o réu, em contrapartida com os dados da própria lei orçamentária, descumprimento do princípio da exclusividade, não atualização da receita estimada no balanço orçamentário em virtude do excesso de arrecadação, que inclusive utilizado para abertura de créditos suplementares, obscuridade em relação às subvenções sociais, variação na rubrica, provisões de longo prazo, sem esclarecimentos nas notas explicativas, demonstrativo de disponibilidade de caixa e dos restos a pagar sem valores, ausência de extratos bancários que comprovasse o parco saldo de cerca de 37 milhões e meio, entre outras com valor zerado. Impossibilidade de identificação da dívida ativa municipal, aumento de ativo imobilizado no valor de 8 milhões de reais, sem informações detalhadas a respeito. Ainda, a ausência de notas explicativas no geral, como parte integrante das demonstrações contábeis, conforme as normas de regência. Inconsistência de informações referentes às emendas parlamentares. Não dedução de vencimentos dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias na RCL. Inconsistência do demonstrativo da despesa de pessoal e dívida consolidada líquida no RGF. Divergências ligadas aos recursos do Fundeb, bem como descumprimento da aplicação do seu superávit financeiro no primeiro quadrimestre. Publicações em atraso das informações relativas à educação e à saúde, respectivamente, os dados, as autodeclarações, que não precisam de comprovação nenhuma, ao CIOP e, por tabela, também ao SICONF. Portal da transparência desatualizado e inadequações do relatório e do sistema de controle interno municipal. A diretoria elaborou o relatório conclusivo
encaminhando ao órgão ministerial e se manifestar através do parecer 3789 de 2025. Excelências, esse é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, também conforme trazido em relatório, o Ministério Público de Contas se manifestou nos autos, por intermédio do parecer 3789 de 2025, apontando irregularidades na prestação de contas apresentadas pelo prefeito de Major Isidoro no exercício 2023, quais sejam a ausência do encaminhamento de documentos obrigatórios no processo de prestação de contas, em ofensa à resolução 01/2026 deste tribunal, insuficiência na atuação do órgão de controle interno, sendo que o documento apresentado não contempla os padrões mínimos exigidos nos termos da IN 03 de 2011, também deste Tribunal de Contas, autorização para abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, a violação ao princípio da exclusividade, em razão da existência de autorização genérica na Lei Orçamentária Anual para a realização de remanejamento, transferência e transposições mediante decreto, a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias, a não utilização do saldo resultante de superávit dos recursos do Fundeb do exercício anterior, em descumprimento ao artigo 25 da Lei 14.113 de 2020, a ausência de adequado detalhamento dos gastos com saúde e educação, impedindo análise qualitativa dos mesmos, bem como a insuficiência das informações no portal da transparência, em descumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão desses pontos, senhor presidente, o Ministério Público de Contas pediu a rejeição das contas apresentadas pelo prefeito de Major Isidoro para o exercício de 2023. Com a palavra, relator. Excelências, na verdade, o gestor, apesar de oportunizar a sua manifestação, não a apresentou. Então, na verdade, tudo que foi levantado pela diretoria e complementado pelo órgão ministerial, aparentemente teriam razão de existir. Não teria outra maneira de entender que essas contas poderiam ser, de alguma forma, pelo menos o parecer prévio, com indicativo de irregularidade, ainda que ressalvado. Então, excelências, tendo em vista algumas situações que, por obrigação profissional, temos de fazê-lo, eu trago aqui, excelências, para indicar, já começando pelo princípio, aliás, já começando pelo final, o meu voto é no sentido, excelências, de encaminhar o parecer prévio pela rejeição das contas em virtude das seguintes situações: não atualização da receita estimada no balanço orçamentário, conforme demanda o MCASP, ausência de extratos bancários que deixaram de comprovar, lembrando que essas demonstrações elas são consolidadas. Às vezes o gestor, eu mandei os extratos das secretarias, dos órgãos, da administração indireta, isso não supre, essa é uma demonstração consolidada. E nesse tipo de demonstração, o gestor tem que mandar o extrato, inclusive como requer, né, o normativo do Tribunal de Contas. Ausência de documentos comprobatórios, informações acerca de redução
nas provisões a longo prazo, no balanço patrimonial, de cerca de R$ 109 milhões de reais. Aumento do imobilizado no valor de R$ 8 milhões de reais. Ausência de notas explicativas como parte integrante das demonstrações contábeis. Divergências de valores contidos na prestação de contas, aqueles que eles mandam na prestação de contas, e, além disso, o que manda no próprio réu, no RGF e também no portal da transparência do governo federal, principalmente no que se refere à contabilização das emendas parlamentares individuais. Eu aqui apenas não trouxe o descumprimento do princípio orçamentário da exclusividade, porque para nós patente, já que a LOA ela só deve prever receita e fixar despesa, fora o permissivo constitucional. Todas as outras informações constantes nela não estariam concorde com esse princípio da exclusividade. Claro, aqui excetuando apenas aquela parte também de autorização constitucional com relação a gastos com informática, uma operação recente, se não me falha a memória, aconteceu ali por idas de 2015, acredito, se não é por ali por perto. Fora isso, no mais, e também a questão do sistema, né, de controle interno, relatório de controle interno, tendo em vista que aparentemente o tribunal, a partir do próximo ano, tendo dado mais esse exercício para os gestores se adaptarem conforme a normatização do tribunal, o tribunal começar efetivamente a cobrar a existência e o correto funcionamento do controle interno, tendo em vista, inclusive, a sua missão constitucional de servir de apoio ao controle externo. Então, excelências, esses seriam as razões. Na verdade, o PPA, embora a diretoria tenha feito aqui uma correspondência, na verdade, o próprio texto informa que faz parte do PPA, esse planejamento de médio prazo, que é fundamento de validade tanto para a LDO quanto para a LOA, nas suas escalas de atuação, existiriam 4 anexos, quais sejam relação detalhada das receitas planejadas, os programas de governo, por órgão responsável e as metas e prioridades da administração pública. Nenhum deles foi enviado. Os programas de governo não foram enviados. Nenhum dos 4 foi enviado. O balanço orçamentário, como foi referido anteriormente, houve uma atualização de cerca de 6 milhões de reais, mas se mandou para cá o balanço orçamentário sem essa atualização, ou seja, aí evidentemente afetando a contabilização e as verificações em função da falta de atualização do balanço orçamentário de 6 milhões. Aliás, regra, né, obrigatória, conforme MCASP, nona edição, página 493 e 500, que traga aqui o texto para eventual pesquisa, mas que consta do voto. E aqui também aquelas situações em que o próprio valor da receita estimada no balanço orçamentário, que integra o réu, ela é diferente daquele valor que consta do texto da própria lei, o que também
e aí deixa em xeque a fiscalização ou a contabilidade do ente em retratar fielmente o patrimônio público municipal. Como eu já disse, a ausência de extratos bancários, deixando a descoberto a comprovação de mais de 37 milhões. E, na verdade, o relatório técnico, ele lista cerca de 181 contas bancárias, sendo 135 delas sem valor nenhum. E 46 contas que totalizariam esse valor de 37 milhões 484 mil. Embora o saldo para o exercício seguinte do balanço financeiro fosse na ordem, eu vou arredondar para mais, que é bem pertinho, 39 milhões. Então, do total de 39 milhões, não resta comprovação de contabilização de cerca de 37 milhões e meio. Ou seja, é como se, na verdade, 1,5 milhão é que tivesse sido corretamente contabilizado. E isso aqui também afeta a fiscalização constitucional contábil que as Cortes de Contas devem fazer. Descumpre a Resolução 1 de 2016 do Tribunal de Contas. Vai de encontro à ITG 2000, item 5, letra E, mais os itens 26 e 27, além do quesito da verificabilidade disposto no NBCT-SP, estrutura conceitual para pesquisa. O balanço patrimonial também apresenta informações aqui que, de certa forma, da mesma maneira como eu me posicionei a respeito da fiscalização contábil, com previsões de longo prazo naquele valor, gerando uma diferença conforme foi dito aqui. Deixa eu sair aqui para trás para saber retomar aqui o valor. De cerca de 109 milhões, assim como do ativo imobilizado. Houve uma diminuição do exercício anterior para esse de 109 milhões de provisões, sem nenhuma justificativa, nota explicativa, nada. Da mesma forma que o ativo imobilizado foi graduado em 8 milhões de reais, também sem nenhuma justificativa, sem nota explicativa, sem nada. Então, novamente, as notas explicativas, como peça integrante, demonstrações contábeis, aí não foi observado. E da mesma forma que verificado com relação ao item anterior, também vai aí as indicações obrigatórias em que a fiscalização contábil ela deva ser obedecida, inclusive para garantir a veracidade, confiança e transparência das informações todas conforme LRF, a Lei de Acesso, dentre outras normatizações. E como disse no processo passado, também nesse aqui, para não descer a minúcias, também a ausência de notas explicativas aí acabam por ferir, de certa forma, o que tem no normativo do tribunal, a Instrução Normativa número 1 de 2016, novamente, e o próprio manual de contabilidade aplicado ao setor público, no que diz respeito lá de pesquisa nas páginas 514 e 543, onde
as nossas explicativas são consideradas, são parte integrante das demonstrações contábeis, então, obrigatórias. Inclusive, especifica, né, que elas devem vir detalhando várias contas, dentre elas as provisões a curto prazo e a longo prazo. Está lá posto, expresso no MCASP. Da mesma forma, a questão da dívida ativa também não vem evidenciada, aí descumprindo o que está lá posto no MCASP, as páginas 437 a 449. Quanto à questão das subvenções sociais, o valor aqui é extremamente alto, quase 21 milhões. As subvenções, elas foram, por assim dizer, os gastos mais altos do ente, afora a despesa com pessoal, que foi 30 milhões. Aqui, apesar do valor exorbitante, eu não tive condições de apurar, e a fim de não trazer qualquer injustiça, seria algo que aqui eu recomendaria que se fosse instaurado procedimento adequado para verificar esse valor de quase 21 milhões em subvenções sociais. Não estou dizendo que não poderia ter acontecido, pode, inclusive tem previsão. Com relação aos limites constitucionais, aqui, excelências, é novamente aquela questão da educação. Quanto à educação, continua aquela contabilização na rubrica genérica de manutenção da educação, da Secretaria de Educação. Acaso fosse retirado, o município não cumpriria o limite mínimo funcional, chegando na casa de 18 inteiros e 69 centésimos por cento. Considerando essa rubrica, o ente teria cumprido em 27,03. Aqui também teria uma aqui aquela verificação de valores que são encaminhados ao tribunal via prestação de contas, e aqueles que são encaminhados também no réu, RGF, e também enviados e colhidos dos portais, por assim dizer, federais, em que, tendo em vista que as informações da prestação de contas elas são diferentes, não haveria possibilidade de nós utilizar, a não ser
com um mero comparativo, como um referencial apenas de comparação, as informações desses portais externos ao Tribunal de Contas. E, tendo em vista que a prestação de contas que o gestor encaminha é que tem que apresentar os valores corretos. Então, Excelências, em função dessas situações, eu encaminho voto no sentido da rejeição das contas e demais dispositivos de praxe quanto ao órgão julgador, publicização, possibilidade recursal. E, em sendo assim, trago também aqui, por derradeiro acabei não falando, mas a falha, como na passada, da questão da transparência, de um desses pilares da responsabilidade, da gestão responsável, em que o município também, no seu portal, um portal está desatualizado, não consta as informações requeridas pelas normatizações a respeito. E a exemplo, eu cito aqui tanto a lei complementar 101 como a própria lei de acesso naquilo em que a gente tem como a transparência ativa, aquela em que o ente deve, por conta própria, fornecer à população. Então, Excelências, ainda mais essa parte, no que diz respeito, reforçando a descumprimento do princípio ou da atuação transparente municipal em desacordo com as legislações, inclusive em todos esses casos, sendo passível a responsabilização do gestor, onde se aplicar tanto as questões administrativas de competência da Corte, quanto as previstas em outras leis. A exemplo, como se pega de empréstimo de referência aquelas contidas no artigo 73 da própria LRF. É como voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Senhores e senhoras conselheiras, eu fiquei com algumas dúvidas aqui no relato do conselheiro Anselmo, e apenas alguns questionamentos. Por exemplo, se eu entendi bem, o colega menciona como causa de rejeição das contas o aumento do patrimônio imobilizado em cerca de 8 milhões. Confesso que eu não consegui compreender qual o motivo para a rejeição das contas em razão desse elemento. Também tivemos outros pontos, como por exemplo, o não encaminhamento do anexo, também eu entendi dessa forma, do anexo de metas fiscais, parece que de riscos fiscais também, na LDO, mas eu gostaria de lembrar que o município ele tem menos de 50 mil habitantes, e se foi isso que de fato Vossa Excelência mencionou, pelo artigo 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal, passaria a ser um documento facultativo por parte da municipalidade. Entendi também o não encaminhamento do anexo contendo o plano de governo, né? E aí vem minha ignorância, qual seria o artigo que menciona a obrigatoriedade junto com o anexo da LDO, do encaminhamento do plano de governo. Tivemos outros pontos, como educação. Esse é um ponto que o Pleno, já por maioria, ele vem proclamando a possibilidade da utilização contábil de despesas de atividade meio para o exercício finalístico da atividade fim em educação. Na discussão que já se encerrou e que, pelo menos também dessa forma, eu entendi.
No mais, nós tivemos o apontado descumprimento do princípio da exclusividade orçamentária, também um ponto que a Corte entende que não seria uma causa de rejeição ou de irregularidade das contas, mas seria uma mera impropriedade, quando na elaboração da lei orçamentária anual venha a ser inserido algum tema que não diga respeito à despesa e receita, com exceção da previsão de antecipação de receita orçamentária e da abertura de crédito suplementar. Esse é um ponto que eu desconsideraria já de antemão para fins de rejeição das contas. No mais, nós tivemos também apontado a ausência de relatório, ou melhor dizendo, da análise de pontos de controle que seriam obrigatórios pela Instrução Normativa número 03/2011 do Tribunal. Esse é um ponto que o nosso gabinete tem discutido ultimamente, principalmente em razão da ADI 5705, na qual o Supremo Tribunal Federal veio a julgar que o controle interno ele não pode se submeter a uma subordinação hierárquica. Seria constitucionalmente um órgão de apoio, mas que não estaria submetido a determinações por parte do Tribunal de Contas, razão pela qual os nossos encaminhamentos vinham sendo pela recomendação de adequação à instrução normativa, e nosso gabinete passou a estudar também a possibilidade de como exigir o cumprimento daqueles pontos de controle a partir desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porém, nós temos um ponto aí que eu concordaria, em princípio, com o relator, e concordaria também com o relatório técnico, que seria a ausência de elementos probatórios que evidenciasse a verificação da dívida ativa municipal. E aqui muito me assemelha a uma situação de ausência parcial no dever de prestar contas, e a gente tem precedentes nesse sentido de que quando a ausência de encaminhamento de algum documento obrigatório impossibilite a análise de um ponto de controle, o tribunal encaminharia pela rejeição das contas. Esse seria um ponto que eu concordaria, em princípio, de cara com o relator. O outro ponto que eu não teria elementos, que vai muito da percepção do relator também, são elementos relacionados à demonstração contábil, como atualização de receitas e também inconsistências contábeis. Esses pontos poderiam dificultar a comprovação da integridade patrimonial, mas aí eu acompanharia o encaminhamento a partir da percepção tida pelo relator, confiando no juízo de valor feito pelo relator. Nos demais pontos, eu fiquei com essa dúvida, de modo que o relator, se quiser esclarecer, até para que eu possa me manifestar acompanhando ou não o entendimento do colega, principalmente o aumento do patrimônio imobilizado. Não sei qual seria o motivo pelo qual isso ensejaria a rejeição das contas e também o não encaminhamento daqueles anexos mencionados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Excelência, das manifestações de Vossa Excelência, de todas elas, eu só me manifestei, na verdade, sobre duas, que a gente está concorde. A questão do imobilizado, que Vossa Excelência teve dúvida,
E a questão... Agora não me veio à mente. Porque Vossa Excelência, se pudesse só elencar para mim, a partir do imobilizado, só para elencar para eu... Ausência do aumento do patrimônio imobilizado em 8 milhões de reais, Isso. como causa de rejeição das contas. Também nós tivemos aqui ausência de encaminhamento dos anexos da LDO, anexo de metas fiscais, também o programa de governo na LDO. Foi lá no final, assim, aí o senhor falou das duas questões contábeis, antes das duas questões contábeis. Com relação ao relatório de controle interno, nosso gabinete vem trazendo antes descumprimento do princípio da exclusividade orçamentária, não aplicação em educação. A educação porque aí a questão... É um entendimento majoritário que Vossa Excelência tem um entendimento... Eu não anotei, imobilizado, gravei, mas tem uma outra causa que realmente eu me manifestei. Porque, olha, eu não me manifestei sobre LDO em nenhum momento. Em nenhum momento eu falei de LDO. Mas falou dos anexos? Não. Falei do PPA. Só PPA. LDO não. PPA, só que eu falei. Vossa Excelência não falou de anexos de metas fiscais? Vossa Excelência mencionou que dificultaria. Eu falei no processo da Conselheira Cleide, mas não foi nem anexo, foi as metas que não cumpriu. Até no processo da Conselheira Cleide, apesar do município também ser pequeno, se não me falha a memória, mas parece que um ano ele se usa da possibilidade de não mandar, mas que outro ano manda. Então, essas coisas a gente tem que verificar, às vezes, não dizer, olha, o município é menos de 50, não mandou esse ano. Mas se é algo facultativo, ele pode encaminhar ou não. Mas é estranho, fica tipo aquela história do... pode mandar em um ano e pode mandar no outro. Imobilizado. Vamos lá, imobilizado é o seguinte, é a mesma coisa das provisões de longo prazo. Não é pela questão do município ter diminuído uma ou aumentado o seu imobilizado, aumentado o seu patrimônio. É a questão dessa informação, ela não está confirmada, configurada, não tem nem nota explicativa como parte integrante da demonstração contábil. Então, assim, como que de um ano para o outro, simplesmente, com perdão do termo, desaparece 110 milhões. Como é que no ano o imobilizado aumenta 8 milhões? O que foi comprado? O que foi que integrou? E isso aqui, claro que aqui eu não vou fazer análise, que o processo não se dá dessa forma. Até se ele comprou, de adquirir imobilizado, tem toda uma forma de aquisição, né, que a gente analisa em outros procedimentos, que não nessa prestação de contas consolidada. Mas o problema não é só... esse aqui foi o efeito, o resultado. Ok, pode. Mas com base em que diminuiu e com base em que aumentou dessa forma? Cadê as notas explicativas? Cadê as demonstrações para que justifique essa situação? É nesse aspecto, a fiscalização contábil, a falta de nota explicativa na demonstração contábil é que torna a informação, torna o balanço que foi feito ali um balanço sindicável, porque a contabilização, inclusive como adotado na nota do CFC, na ITG, no MCASP, nas normas
aplicadas de contabilidade do setor público, diz que a contabilização, eu vou traduzir isso aqui, ela deve ser feita em base em documentos idôneos, existentes, para que a informação ela possa ser confiável, verificável. E quando isso não acontece, o demonstrativo ele é construído em cima de contabilização sobre documentos que não têm explicação nenhuma. É nesse sentido que eu entendo que, tal como reprovação das contas, tem razão da falha contábil que permitiu se lançar valores sem justificativas no demonstrativo, no balanço patrimonial. É nesse sentido. Eu não falei da questão da LDO, eu não falei da questão do princípio de exclusividade para efeitos de reprovação, falei em passant, dizendo, olha, eu não vou nem entrar nisso aqui, porque, na verdade, para mim isso está evidente, está claro, mas o tribunal parece que não ainda deu muito valor a isso. Com a questão da educação, sim, falei, ó, isso aqui é aquela réplica genérica, em que eu também reconheço que sou eternamente, aliás, sempre vencido a respeito. As outras manifestações, nenhuma que Vossa Excelência fez, eu me manifestei, pelo menos para efeito de reprovação de contas, nenhuma delas. Talvez tenha uma que eu aqui não esteja... Anotou? Tá? Não. Que porventura tivesse falado. Com relação à questão da contabilidade, eu não tenho muito a acrescentar, porque já que a nossa fiscalização constitucional, inclusive, eu não vou nem falar de uma questão topológica ou de antecedência de vocábulos, mas tudo começa pela fiscalização contábil. Sem ela, não tem financeira, não tem patrimonial, não tem renúncia de receitas, não tem nada. É só com base na fiscalização contábil que eu vou poder ter elementos para dizer que aquela gestão está ok ou não está. Então, em função disso, a questão do imobilizado e das outras partes relacionadas à dívida. A dívida, sim, dívida. Pronto, foi a dívida, lembrei. A dívida. A dívida é a mesma coisa. Está lá o valor, mas não está justificativa, não está a nota explicativa. Então, é um outro valor que se apresenta que não se tem subsídio de respaldo para constar do demonstrativo. Isso aqui é assim, muito parecido, e aqui eu até acho que a diretoria, às vezes, o tribunal, às vezes, pega um pouco nisso. As informações que são colhidas nos cadastros externos do tribunal são autodeclarações, não precisa comprovação nenhuma. Então, o gestor manda a informação, mas a prestação de contas, quando chega aqui, o valor é divergente. Aí acaba se pegando a informação mandada externamente para dizer que a informação está certa ou não, enquanto a demonstração, a informação não é aquela. Claro que a gente usa como comparativo, como algum referencial, mas não para justificar a presença ou a regularidade daquilo que está aqui demonstrado via prestação de contas dentro do tribunal. Então, é por essa razão da questão mesmo da falta de comprovação de justificativa pela ausência das obrigatórias notas explicativas, que esses valores aqui foram inscritos, mas não tem o suporte necessário. E, na verdade, até a questão do imobilizado, desculpem, a questão da dívida que foi aqui colocada, foi uma questão que também foi falada em passando, não está nos meus elementos aqui de
justificativas de razões para a reprovação de contas. Apenas indicando, olha, isso aqui também tem um problema aqui que a gente não consegue verificar por falta dos elementos de subsídios necessários que possam dar ensejo, que possam comprovar a veracidade dessas informações constantes nos demonstrativos contábeis. Mas, nesse caso aqui, não foi levado para a reprovação de contas. O que eu me manifestei com relação ao balanço patrimonial foi exatamente os 109 milhões de um ano para o outro, do ano passado para esse de provisão que desapareceu, e mais o incremento de 8 milhões de reais, 7 milhões e 900 e pouco, imobilizado. Essas duas coisas, sim. Mas as outras manifestações, excelências, ou eu não me manifestei, ou não levei em conta, ou não foi dado como elemento para juízo de valor para a reprovação das contas. E boa parte delas acaba, evidentemente, se eu tenho a parte contábil, que tem que ser obedecida, e onde são geradas as informações e que elas não estão devidamente comprovadas, eu não teria como, infelizmente, atestar que no seu planejamento, na sua execução, o município agiu de forma transparente. Tanto é que o próprio portal do município, tendo-se em vista principalmente a transparência ativa, é uma prova forte disso. Da falta de transparência, da falta de, aparentemente, a gestão responsável dos recursos públicos municipais. Só reiterando, os motivos da reprovação foram a falta... Assim, lembrei, excelência, é esse, o balanço orçamentário de 6 milhões. Olha, os 6 milhões, se o incremento ocorreu no ano e o gestor manda para cá, a gestão de conta anual, manda para cá 4 meses depois de terminado o ano, ele teria que mandar o demonstrativo correto. E não fez. Em função disso, o MCASP disse, não, você não pode fazer isso, é obrigatório que você mande atualizado. Então, se não obedecer uma regra contábil adotada pelo ator que obriga, seja dessa forma, não teria como dizer que foi um mero esquecimento, uma mera irregularidade. Está lá, uma regra cogente, que tem que mandar. Os status bancários naquela ordem, os 109 milhões da provisão e 8 milhões do aumento imobilizado. Notas explicativas no contexto geral, não teve nenhuma. E as informações que me expliquei, que são divergentes das que são mandadas para cá, às vezes as que são mandadas na prestação de contas, as que são mandadas nos réus. Inclusive, o final, quando é mandado na prestação de conta, RGF, e também os no portal da transparência. Isso aqui eu até especifiquei, isso na verdade era com relação à correta contabilização das emendas individuais, porque elas podem ter impacto ou não na apuração de alguns limites, mas elas devem estar contabilizadas. Devem estar contabilizadas. O valor da RCL dependendo das emendas, do tipo de emenda, certas emendas, é lógico que eu não posso considerar na RCL para o cálculo de despesa de pessoal ou de dívida fundada. E aqui no meu voto não manifestei em nenhum momento nem dívida fundada e nem despesa de pessoal, mas apenas que as receitas elas não estavam contabilizadas. Isso é fácil verificar, porque a informação consta no portal, né, federal, de quanto o ente recebeu e de quanto ele traz a contabilização.
Então, senhor presidente, seriam essas as minhas manifestações naquilo em que eu aqui puxei na memória as 3 situações: imobilizado, o balanço orçamentário, e embora pudesse ter falado da dívida, mas foi uma passando, é motivo de reprovação, e a questão da provisão. Basicamente foram essas situações. Com relação à questão dos anexos da LDO, eu não me referi a eles, não. Eu me referi foi ao PPA, porque o PPA, a própria lei do PPA encaminhada, diz que faz parte da lei vários anexos. E eu dei ênfase em um anexo principal, que é a razão de existir do PPA, o programa, como elemento de vínculo das promessas de campanha que passam pela gestão ali financeira, orçamentária, patrimonial, de responsabilidade fiscal da LDO e deságua no orçamento do programa, que é o elemento de ligação dentro daquela característica do nosso orçamento programa, né? E a isso que eu me referi, ao anexo dos programas. Anexo dos programas. Porque sem os programas eu não tenho projeto, não tenho atividade, não tenho operações especiais, não tenho ações. Então foi a esse anexo, mas anexo do PPA, senhor presidente. Recapitulando, foram 3 pontos. A ausência de anexo não foi motivo para a rejeição das contas. Não, foi os anexos de programas do PPA. Esse foi. Anexo de programas. Do PPA. O segundo foi o aumento. Eu vou pedir vista, né? E a senhora quer pedir vista, então... Só para a gente realmente tirar essas dúvidas que está meio confuso para mim. Para mim Se também possível, ficou mais de vista, confuso. presidente. Então, concedido vista a conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo, continua com a palavra. Não, senhor, minha pauta também foi leve. Eu não tenho mais processo para o dia de hoje. Passa a palavra à conselheira Renata. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, representante do Ministério Público. Eu inicio relatando o processo TC 7009-2024, que trata da prestação de contas de governo do município de Pilar no exercício de 2023, cujo responsável é o senhor Renato Rezende Rocha Filho. A DEFAFON, representada pela agente de controle externo, Patrícia Conceição Barros Viana, conduziu a análise dos autos e emitiu o relatório número 196/2024. Posteriormente, a DEFAFON exarou o relatório 241/2024, no qual manifestou-se conclusivamente pela regularidade com ressalva das contas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 786/2025, subscrito pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, no qual manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 786 de 2025, acompanhando o entendimento da unidade técnica, acolhendo as impropriedades, né, e ressalvas apontadas no relatório Heltec 241/2024 e opinando pela regularidade com ressalvas das contas do município da Prefeitura de Pilar para o exercício de 2023. E também, né, para que sejam expedidas recomendações para que nos exercícios subsequentes as impropriedades apontadas, as ressalvas elencadas, sejam corrigidas na execução orçamentária para os próximos exercícios, senhor presidente.
Senhor presidente, eu farei uma análise mais sucinta e destacar as ressalvas e determinações no voto, mas me coloco à disposição para os esclarecimentos se fizerem necessários. Com relação ao controle interno, a DEFAFON confirmou que o parecer em questão contempla todos os indicadores exigidos pela Instrução Normativa 003/2011, constatou por meio do portal da transparência que existem 2 analistas de controle interno, sem lotação na controladoria, enquanto o cargo de controlador geral encontrava-se ocupado por servidor comissionado. Com relação aos aspectos orçamentários, verifica-se que o órgão cumpriu a maioria dos elementos obrigatórios pela legislação. A Lei Orçamentária Anual para 2023 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 322.881.291 e autorizou a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar para a utilização de recursos decorrentes de superávit financeiro, excesso de arrecadação até os seus limites apurados. Posteriormente, a lei municipal aumentou o limite para abertura de créditos suplementares por anulação de dotações para 40% das receitas previstas. E em relação ao resultado orçamentário, o município registrou um déficit orçamentário de R$ 34.301.522. Com relação às metas fiscais, o resultado primário, que mede a diferença entre receitas e despesas, sem contar a dívida, registrou um déficit de 25 milhões. O resultado nominal ficou em 24 milhões, abaixo da meta. A dívida consolidada líquida fechou em 61 milhões. E, em sua defesa, o prefeito esclareceu que as metas fiscais não foram atingidas em razão da frustração no recebimento de créditos devido pela Agência Nacional de Petróleo. Com relação aos limites constitucionais, constatou-se que o município cumpriu o limite relativo às despesas com educação, aplicando 26,43%. Em relação à saúde, cumpriu também o mínimo, aplicando 32,97%. Com relação aos limites do Fundeb, também atingiu o mínimo exigido, aplicando 70,78%. Com relação à complementação do Fundeb ao VAT, também atingiu a meta, aplicando 15,18% e aplicou 56,84% da complementação do Fundeb VAT em despesas de educação infantil. Com relação à despesa de pessoal, na apuração da receita corrente líquida, foi identificada uma divergência no valor de R$ 3.672.960 entre os dados apresentados pelo gestor, no réu e no relatório de gestão fiscal decorrente da ausência de registro das despesas com agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Com relação aos aspectos previdenciários, o prefeito anexou o certificado de regularidade previdenciária. Diante do exposto e considerando que a gestão municipal cumpriu todos os limites constitucionais e legais e que, em respeito ao princípio da insignificância e da razoabilidade, as impropriedades apontadas neste relatório não possuem o condão de reprovar as presentes contas e que seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos dessa Corte de Contas, trago meu voto no sentido de emitir parecer prévio das contas do senhor Renato Rezende Rocha Filho, prefeito do município de Pilar, durante o exercício 2023, favorável à aprovação das contas, com ressalvas, com as seguintes determinações e recomendações. O relatório de controle interno foi elaborado de forma sucinta e superficial, portanto, determina-se que nas próximas prestações de contas o documento seja desenvolvido de maneira mais detalhada. Não houve comprovação que as atividades do setor de controle interno são desempenhadas por servidores efetivos, portanto, determina-se que as atividades inerentes ao órgão de controle sejam executadas por servidores efetivos e, na falta,
recomenda-se a realização de concurso público. Não foram realizadas audiências públicas no exercício em análise. Desta forma, recomenda-se que o município realize audiências públicas sobre temas de relevante interesse social e, após cada evento, proceda-se à publicação das respectivas atas no portal da transparência. Verificou-se a ausência de anexos complementares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, diretriz de política fiscal, política de fomento, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Desta forma, recomenda-se que a administração inclua nos próximos exercícios os elementos não contemplados na LDO de 2023. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação não foram devidamente discriminadas, portanto, recomenda-se que nas próximas prestações de contas o jurisdicionado discrimine, no quadro de créditos adicionais e nos respectivos decretos, as fontes de receita de cada abertura e apresente um relatório detalhado com o comportamento mensal das receitas realizadas. Houve abertura de créditos suplementares em valores demasiadamente elevados. Destarte, para os exercícios seguintes, é recomendado aprimorar a previsão orçamentária do município com o objetivo de reduzir a necessidade de realocações orçamentárias. Constatou-se que 13,93% das receitas correntes do município são de arrecadação própria, evidenciando alta dependência de transferências do Estado da União. Logo, recomenda-se que a municipalidade tome medidas com vista a diminuir a dependência do município em relação às transferências intergovernamentais. Verificou-se a ausência de extratos bancários no montante de R$ 973.964. Portanto, determina-se que nas próximas prestações de contas os extratos sejam apresentados de forma integral. Houve falha na contabilização dos recursos bloqueados judicialmente. Eles foram classificados no ativo circulante, mesmo sem possuir liquidez certa. Dessa forma, determina-se que os valores sejam reclassificados para o ativo não circulante, conforme o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Apurou-se que o município possuía disponibilidade de caixa líquida negativa no valor de R$ 64.816.747. Assim, recomenda-se o reforço dos procedimentos de planejamento, programação financeira e controle de caixa, de modo a contabilizar a assunção de compromissos com efetiva disponibilidade de recursos. A municipalidade descumpriu as metas fiscais estabelecidas para o resultado primário nominal e dívida pública. Portanto, recomenda-se fortalecer o planejamento orçamentário e financeiro. Verificou-se divergência de R$ 3.672.960 na apuração da receita corrente líquida, em razão da não dedução de despesas com agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Dessa forma, recomenda-se revisar os procedimentos de cálculo da receita corrente líquida, garantindo a correta exclusão das despesas legalmente dedutíveis e a conferência prévia dos demonstrativos, de modo a assegurar a fidedignidade dos indicadores fiscais. Foi constatado o envio intempestivo das informações ao CIOP e CIOPS, em descumprimento ao prazo legal de 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Assim, determina-se que a atual gestão assegure o envio tempestivo das informações aos sistemas e as datas de repasses na relação de valores mensais de 12º não foram informadas, impossibilitando a verificação da tempestividade exigida pelo artigo 29 da Constituição Federal, mesmo após solicitados os documentos em fase de contraditório. Deste modo, determina-se que o Poder Executivo registre nos demonstrativos de repasse do 12º a data exata de cada transferência. Publicar este parecer prévio no Diário Oficial do Tribunal, remeter cópia do parecer prévio e voto ao prefeito e à Câmara Municipal de Pilar, solicitar que à Câmara que esta Corte seja comunicado o resultado do julgamento anual das contas em questão e dar ciência deste parecer à diretoria. É o meu voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Excelência, o seu voto foi encaminhado pela ressalva, pela rejeição? Pela aprovação com ressalvas. Tá.
Excelências, pela maioria das razões, relatora com devida licença, pelas maioria das razões elencadas pela relatora, eu entenderia, pelo menos assim encaminho a minha manifestação, no sentido de que as contas deveriam ser julgadas pela rejeição. Especialmente em razão do déficit orçamentário na ordem de mais de 34 milhões. Nas contas passadas, já tinha acontecido isso na ordem de 24 milhões. A ausência de status bancários, no valor consignado pela conselheira, de mais de 900 mil reais. Aqui, pelo menos eu não consegui verificar, mas se aqui, como tem dúvida, eu vou deixar que eu não consegui verificar a data de repasse do 10º para o Poder Legislativo. Então, isso aqui é uma situação que tem uma repercussão maior, mas eu fico com receio de não conseguir verificar as datas do repasse do 10º para o órgão. Esse aqui eu não... apenas com um título de recomendação, que a situação ela fosse explicitada para evitar a consequência prevista na própria Constituição Federal. O descumprimento das metas primário, nominal e também da dívida pública consolidada. Então, isso aí tem a ver diretamente com a gestão fiscal responsável, não teria. A questão da educação também, em princípio, nos cálculos, retirando aquela rubrica genérica da manutenção da educação, o ente chegaria a 16,75% e não cumprir o limite mínimo funcional. Assim como também a falta de realização das audiências públicas, que são fundamentais, são obrigatórias, em que, inclusive, o gestor, a par dessas questões também contábeis não verificadas, a par da fiscalização contábil, constitucionalmente obrigatória, a par da transparência como pilar da responsabilidade fiscal, não haveria a possibilidade, pelo menos a nosso sentir, de ter juízo de valor diferente desse, segundo nós entendemos, da gravidade das situações postas em aparente descaso à gestão fiscal responsável. E nesses termos, senhor presidente, eu encaminho o meu voto. Encerrada a discussão, em votação, conselheira Maria Cleide, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, aprovado. Conselheira Renata, continua com a palavra. Tenho a relatar o processo TC 3388-2025, que trata de denúncia anônima protocolada nesta Corte de Contas em 11 de março de 2025. É o 33... Eu estou me averbando suspeito para atuar nesse processo, inclusive para presidir a sessão. Eu vou convidar a conselheira Maria Cleide para presidir a sessão enquanto eu me ausento. Tá? Teria que convocar, é a senhora que convoca o... Dando continuidade, para compor nosso coro, está convocado a conselheira
Substituta Ana Raquel. Com a palavra, a conselheira Renata. Senhora Presidente, irei relatar o processo 3388-2025, que trata de denúncia anônima protocolada nesta Corte de Contas em 11 de março de 2025, por meio da manifestação 13/2025, oriunda da ouvidoria, em razão de supostas irregularidades ocorridas em contratação temporária de servidores, bem como no descumprimento do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e na concessão de reajustes salariais sem previsão legal por parte da Prefeitura Municipal de São José da Tapera no ano de 2024. Os autos foram distribuídos por sorteio eletrônico, conforme termo de distribuição. Em 14 de março de 2025, o gabinete da conselheira Maria Cleide identificou a existência do processo TC 3507, ao tempo sob sua relatoria, protocolado posteriormente em 13 de março de 2025, o qual possui idêntico objeto com este processo. Diante disso, e considerando a aplicação do Instituto da Prevenção, os autos foram encaminhados a essa conselheira relatora, que reconheceu a anterioridade deste processo. Em 29 de julho de 2024, o Ministério Público de Contas elaborou o parecer 3414/2025, da lavra do procurador Ricardo Schneider, o qual opinou pelo regular processamento do feito. É o relatório, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Presidente, o parecer exarado nos autos, o parecer 3414/2025, entendendo que há indícios suficientes para iniciar o processo de representação e que a mesma atende os requisitos para o processamento, e que o processo seja devidamente instruído na unidade técnica e que, após o encerramento da instrução, os autos retornem ao Ministério Público para a sua manifestação final de mérito. Com a palavra, a Renata. Passo a análise. O Ministério Público opinou pelo regular processamento do feito em razão da existência de indícios de materialidade em relação à contratação temporária realizada pela Prefeitura. Contudo, no que se refere às demais supostas irregularidades, não houve manifestação expressa acerca do possível descumprimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e quanto à concessão de reajustes salariais sem respaldo legal. Diante das informações constantes nos autos, as supostas irregularidades apontadas têm como objeto central a fiscalização dos gastos com pessoal por parte da Prefeitura. Nesse sentido, cumpre destacar que em 16 de maio de 2023 foi publicado no Diário Eletrônico do Tribunal o Ato Presidencial 104/2023, que estabeleceu e padronizou os pontos de controle mínimos a serem observados de forma específica pela DEFAFON no âmbito da análise de contas de governo dos entes municipais. O entendimento dessa Corte é harmônico ao apontar a necessidade de verificação de descumprimento do limite de gasto pessoal, que constitui ponto de fiscalização obrigatório. Desta forma, verifica-se que a documentação referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tapera, relativa ao exercício financeiro 2024, abrange integralmente o objeto dessa presente representação. Diante disto, mostra-se necessária a remessa dos autos à diretoria, a fim de que seja promovida a devida juntada dos autos da respectiva prestação de contas do município no exercício 2024, para análise das supostas irregularidades apontadas. Nesse sentido, voto para não admitir a presente representação, remeter os autos à DEFAFON, uma vez que seu objeto está previsto no ponto de controle obrigatório exercido por esta Corte de Contas, alertar o gestor do município quanto à necessidade da estrita observância do limite prudencial de gastos com o pessoal, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão no Diário Oficial. É como voto, senhor presidente. Processo será relatado. Eu me recordo que foi endereçado ao meu gabinete, se não me falha a memória, também em virtude de manifestação do Dr. Ricardo Schneider, o processo 84
52 de 2025. Deixa eu verificar aqui. O processo 3388 de 2025. Contra. Isso, 3388 de 2025. Vossa Excelência está relatando. E que há o processo, Excelência 8452 de 2025. Eu não sei se cuidando do mesmo tema ou um complemento, e me foi solicitado pelo Ministério Público para encaminhar ao gabinete de Vossa Excelência. Como esse processo eu não pude consultar, eu encaminhei para lá, mas com aquela situação de que se a situação se conformasse aquilo, não haveria problema, mas se não fosse, pode o processo retornar e eu dar os encaminhamentos. Agora eu vejo que o processo está acessível. Porque eu consulto aqui no ETCE, ele me abre a pasta de encaminhamento. É um negócio complicado isso. A minha assessoria não tem acesso e eu tenho acesso aos processos taxados por sigilo. Já aconteceu isso no meu gabinete, eu quero novamente deixar isso aqui público. O sigilo, quem impõe é o relator. O relator. Não é a presidência, não é o protocolo. Não estou falando do processo de Vossa Excelência, eu estou me referindo ao processo que uma vez aconteceu comigo, que eu sequer tinha condições de olhar o processo da minha relatoria, porque estava taxado de sigilo, de sigiloso. E eu não impus o sigilo no processo. Um outro processo, senhor? A conselheira está relatando o processo 3388 de 2005. Pela informação que eu tenho aqui, tem um processo 8452 de 2025, aí eu vejo, conselheira, bem aqui no processos apensados. Aí, como eu não vejo ele aqui apensado, 8452 de 2025. Deixa eu também aqui consultar no ETCE. Infelizmente, não é a seara adequada para a gente fazer acessar o sistema aqui para estar discutindo. Eu só quero confirmar a informação. 8452. Sim, com a palavra, Ana Raquel. 8452. No meu gabinete, a gente também tentou consultar, porque a gente sempre faz um resumo do que vai ser apresentado na sessão, e também está assim, a gente acessa o processo e aparece um X vermelho com a identificação de que não há processo. Ou seja, está em sistema. Eu não sei a razão, mas de fato está. Realmente eu não tenho. Excelência, permita-me, só para esclarecimento, para o processo 8452 de 2025, eu acessei, tem aqui um despacho em que eu encaminho a conselheira, remeto-se ao gabinete da conselheira, a ciência do relator, na forma do parecer ministerial 3417 de 2025, tendo em vista que não foi possível confirmar as informações fornecidas quanto à provável conexão, em virtude da impossibilidade de acesso ao conteúdo no ETCE, os processos mencionados pelo órgão ministerial, para que, em se confirmando a veracidade da situação, possa tomar as eventuais providências quanto ao processamento do feito. É o processo que foi encaminhado para mim 8452 de 2025 e que eu encaminhei à conselheira, que aparentemente, deixa eu verificar aqui, a representação denúncia sobre possível, eu preciso confirmar, até para
denúncia sobre possível irregularidade administrativa e fiscal na Prefeitura de São José da Tapera, referente a contratações temporárias, agente administrativo, após a homologação do concurso público 1 de 2024. Contratação de 18 temporários. Aparentemente é o mesmo assunto. Nosso gabinete apurou que seria um objeto distinto, por se tratar de concurso público. Aqui, neste processo, é o descumprimento do limite prudencial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, reajuste salarial e contratações temporárias. Então, não seria o mesmo assunto. A priori está... Eu acredito que este processo é o mais antigo. O nosso é o mais antigo. Mas não teria conexão. Não teria conexão. Então, não teria... Então, era essa dúvida, porque quando o processo não estava anexado... Ele não está sendo nem relatado no momento. Não está. Então, essa foi a dúvida. Aí, como ver se o relato Tapera e situação parecida, me surgiu aquela possibilidade de eu tomar uma providência. Entendeu que seria conexo naquele momento. Aparentemente não é. Aparentemente não, ok. Excelência, obrigado, senhor presidente. Só isso. Sim, Ana Raquel. Dúvida com relação ao processo que está sendo relatado. Ele trata apenas do limite prudencial ou também de irregularidade da contratação de servidores? Eu não... São dois objetos. Sim, a contratação temporária, supostas irregularidades na contratação temporária, no descumprimento do limite e também na concessão de reajuste salarial. Porém, o que foi anexado refere-se apenas às contratações temporárias. Certo. Vários extratos e encaminhamentos de contratos temporários. Ok. Então, dessa forma, Vossa Excelência entende que está enviando a diretoria, a DEFAFON, para que ela faça esse levantamento do... Como ponto de controle nas prestações de contas. Já até antecipando a justificativa do meu voto, que eu sou muito a favor de otimizar esses processos de representação, encaminhando para ser julgado junto com a prestação de contas. Eu acho que, considerando as dificuldades que nós temos aqui, é a melhor forma de se fazer. Nesse caso específico, por se tratar de irregularidade de uma despesa de caráter contínuo, né, eu penso que esse fluxo ele deveria ser inverso, já que a gente sabe que, quando constatada a ilegalidade e eventual dano financeiro, a dificuldade de se recompor o erário é muito difícil e extremamente moroso o processo. Né? Então, nesse caso específico, por conter na representação esse outro objeto da contratação ilegal, né, indício de contratação ilegal, é que eu acompanho a admissibilidade do processo. Aliás, Vossa Excelência não sugere admissibilidade, sugere, na verdade, o encaminhamento da informação. Né? Então, senhora presidente, o meu voto seria no sentido da admissibilidade, única e exclusivamente pelo fato da natureza da despesa que está sendo representada como ilegal. Então, continua, já adiantando seu voto, continua a discussão. Passamos à votação. Inclusive que o Pleno entendeu da necessidade de se fazer a verificação. Justamente o assunto contratação temporária existindo concurso público. Aí, nesse aspecto, considera, Renato, se eu fosse votar no outro sentido, estaria sendo incoerente com a minha posição. Eu acho até que caberia informação para a prestação de contas, mas eu acho que se ela já constar na prestação de contas o processo decidido, ela auxilia a prestação de contas, mas já antecipa o resultado com relação a... Porque, na teoria, presidente, senhora relatora, os processos de tramitação célere seriam mais rápido, né, do que aquela análise. Sim. Apenas nós utilizamos este precedente, é o processo TC 11.060/2024,
sua relatoria, julgado por unanimidade pelo Acórdão 127, em sessão ordinária, realizado no dia 13 de agosto, em que não conhece da representação. Então, foi o precedente utilizado. Mas por quais fundamentos? Porque o último que eu trouxe, ele estava bem imposto no seguinte sentido. Era uma denúncia, inclusive anônima, mas que o elemento material estava bem posto. Inclusive, nesse caso, a evidenciação que tinha temporário contratado, não vou cometer uma injustiça, não sei se é 7 ou se é 14 anos. Mas, ou seja, 7, 14 anos além do prazo estipulado na própria lei do município, que não poderia ser maior que 2 anos. Então, em função dessas situações bem estruturadas, eu não teria como fechar os olhos, mesmo a denúncia tendo sido anônima. Mas, subejamente, materializada, né? Então, Vossa Excelência vota pela eu acabo aderindo questão da resolução. ao voto da conselheira Raquel no sentido de se fazer a apuração. Sim, aceitando a representação, né? Eu não teria como votar de outra forma. Tá. A conselheira Renata mantém o voto pelo arquivamento da representação. E encaminhamento da prestação de contas respectiva, né? E alertar o gestor com relação ao cumprimento do limite. Da minha assessoria, nós também temos um entendimento da conselheira pelo arquivamento da representação, que seja informada a diretoria. Agora aconteceu aqui o empate. Doutor Alberto está convocado para se fazer, para que possa atuar neste processo, conselheiro. Na verdade, a questão é até simples, é mais uma questão de ordem, né? Porque ninguém está querendo deixar de lado a fiscalização. Sim, é mais uma questão da natureza do processo em que vai se desdobrar aí o... No nosso gabinete, esse foi o entendimento nos últimos processos que já passaram por aqui, com essa mesma temática. Então, nós estamos atuando desta forma também, arquivando e analisando nas prestações de contas. É basicamente isso. Então, eu vou acompanhando a relatora, houve o voto da Ana Raquel e do Anselmo contrário, como vota o conselheiro Alberto. Me inclino pela relatora originária. Então, aprovado, sendo vencedor o voto da conselheira Renata. Continua com a palavra a conselheira Renata. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira substituta, e doutor Enio, o último processo é o TC 11.563/2024, que trata de representação protocolada nesta Corte de Contas em 12 de julho de 2024, por meio do ofício 118/2024, expedido pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, vinculada ao Ministério da Fazenda. A representante noticiou suposta prática de atos de improbidade administrativa atribuída ao gestor da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, em razão do não recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, bem como a ausência do recolhimento das contribuições devidas ao PIS/PASEP no período de janeiro a dezembro de 2021. A auditoria fiscal realizada pela representante informou suposto prejuízo financeiro ao município no montante de R$ 2.625.010, valor correspondente a multas e juros decorrentes do atraso do pagamento das contribuições devidas. Em 23 de julho de 2024, foi proferido o juízo positivo de admissibilidade pela presidência e em 29 de julho de 2024, o Ministério Público de Contas elaborou o parecer número 3394 da lavra do procurador Ricardo Schneider, o qual opinou pela submissão do feito ao Pleno para deliberação sobre a instauração do processo de representação e encaminhamento à diretoria técnica competente. Ao relatório, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Presidente, na forma do parecer 3394,
processo 11.563/2024. No parecer 3394 de 2024, exarado nos autos, o Ministério Público entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade para o processamento da presente representação e pedindo que, após a devida instrução na diretoria técnica, os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação de mérito. Com a relatora. Após a devida verificação, observa-se que, embora preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do presente feito, em matérias dessa natureza, este tribunal possui entendimento firmado nessa Corte de Contas de apuração no âmbito das contas de governo e de gestão do respectivo município. Somou-se a este entendimento o teor do Acórdão 49/2025, proferido pelo conselheiro substituto Alberto Pires, em sessão plenária do dia 10 de junho de 2025, no qual foi acolhido por unanimidade o acréscimo às diligências que determinou a inclusão de ente municipal no Plano Anual de Fiscalização, mesmo objeto desta representação. Diante do exposto e considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos dessa Corte de Contas, trago meu voto no sentido de não admitir a presente representação, conforme o entendimento dessa Corte de Contas, em matérias dessa natureza, devem ser apreciadas nas contas de governo e de gestão, determinar a juntada da representação administrativa realizada pelo Ministério da Fazenda e de seus documentos instrutórios nos autos das respectivas prestações de contas de governo e de gestão do prefeito e do gestor do Instituto Previdenciário Municipal, remeter os autos à DEFAFON para providências de sua alçada, incluir a Prefeitura Municipal de Jequié da Praia no Plano Anual de Fiscalização das autarquias, Sociedade de Economia Mista e fundações, cientificar os interessados no inteiro teor da decisão e alertar o atual prefeito e o atual gestor do Instituto Previdenciário Municipal quanto à necessidade de correção imediata das falhas, sob pena de responsabilização perante essa Corte de Contas, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão. É como voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, doutora conselheira Renata, relatora, com o devido respeito das venhas, excelência, eu votaria no sentido de acolhimento da representação, tendo em vista que os fatos serem recentes e do que vai ali de acessório, redondar ali, chegar perto de alguns milhões, nesse sentido, sem fazer qualquer juízo de valor, se a atuação é dolosa, é culposa, mas tendo em vista o valor lá, aparentemente é inexplicável com relação ao crédito originário, a atuação do gestor, do mesmo modo que eu venho votando em processos em que esses valores são apresentados, são de fácil verificação, eu entendo que o tribunal deva fazer o acolhimento e as apurações em prol do resguardo, né, do patrimônio público municipal. Senhor presidente, senhora conselheira. Eu também acompanho a relatora. Por maioria, vence o voto da relatora. Senhor presidente, não tem mais processos para hoje. Então, fica franqueada a palavra. Eu também não tenho processo para o dia de hoje. Fica franqueada a palavra. Perdão, tem os conselheiros substitutos. Conselheira Ana Raquel tem... Sem pauta para hoje, sem pauta. Conselheiro Alberto tem processo. Também sem pauta. Também sem pauta, né? Então, eu também não tenho pauta para o dia de hoje. Fica franqueada a palavra para quem dela queira fazer o uso. Não havendo quem queira fazer o uso, declaro encerrada a sessão.